Bom, a gente abre então o programa com as novas informações sobre o caso Marielle. Uma perícia realizada pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que a munição da pistola 9mm que matou a vereadora e o motorista Anderson Gomes saiu de um lote vendido para a Polícia Federal em Brasília em 2006. Com essa informação, a PF já instaurou um inquérito para apurar a origem das balas. Também se descobriu que o lote de munição usada para matar a vereadora é o mesmo da maior chacina do estado de São Paulo, ocorrida em agosto de 2015 em Osasco e Barueri. Essa chacina deixou 17 mortos. Outros fatos novos. Ficou constatado que 13 disparos atingiram o veículo em que ela estava, 9 na lataria e 4 no vidro. Os criminosos deixaram para trás R$346 e 3 celulares que estavam com as vítimas dentro do carro. Para a Polícia Civil, o fato de nada ter sido levado comprova, né, a linha de investigação de que ela foi executada. Vera, acho que a tese da execução está praticamente confirmada, né? E eu vi que na sua coluna hoje do Estadão, li, né? E que história é essa que o PSOL, essa de o PSOL fazer uma mobilização permanente por Marielle, enfim, o que você pode falar sobre o caso e o que você apurou aí ao longo do dia? Pois é, Patrick, o caso segue bem politizado, né? Tanto pelos que falam quanto pelos que não falam, como você citou numa das nossas manchetes, e a gente vai tratar aqui. Essa primeira descoberta aí nas investigações é bastante surpreendente, o fato do lote de munições que matou a vereadora ter sido usado também na chacina que matou várias pessoas aqui em São Paulo. A munição foi vendida para a PF, mas isso não quer dizer exatamente que tenha alguma ligação com a PF. A gente tem que ver o caminho que essa munição percorreu, se foi roubada, se teve algum desvio desse lote, o que aconteceu. Então, uma primeira informação bastante surpreendente, mas que ainda não diz muita coisa sobre a questão da autoria, né? Quanto a esse terreno da politização e também da reação da população ao assassinato, eu acho que o principal fato é a volta realmente das pessoas das ruas. A gente viu mobilizações grandes, expressivas aqui em São Paulo. Quem estava em São Paulo, e todos nós estávamos ontem, viu a dificuldade de se locomover na cidade em razão da mobilização aqui na Avenida Paulista pela morte da Marielle. Ela tomou vários quarteirões aqui da Paulista, como não acontecia desde o impeachment, não aconteceu em nenhum momento em fatos como as denúncias contra o presidente Michel Temer, contra a reforma da Previdência, em mobilizações salariais que a gente viu recentemente. Então foi um fato catalisador da ida das pessoas às ruas. Se isso vai se manter como houve em outras manifestações, se vai ser um estopim como foi em 2013, que começou com um fato isolado e virou uma manifestação por serviços, por direitos, por melhor prestação do Estado, a gente vai ver daqui para frente. Se isso vai ter um desdobramento eleitoral, eu acho que começa a ficar evidente que sim. Começa a ficar evidente que sim, tanto pelos posicionamentos que isso vai gerar por parte dos candidatos, quanto pela questão da segurança em si. Ia se tornando uma bandeira a ser erigida pelo presidente Michel Temer. Ele não só cancelou sua ida ao Rio, como o governo cancelou o balanço de um mês da intervenção, pois um pouco as barbas de molho preferiu esperar que passe a comoção e que haja algum norte para essas investigações antes de falar. O próprio interventor tem sido muito cauteloso e eles têm dado declarações por meio do porta-voz da intervenção e evitado se precipitar e dar intervenções. Então está tudo muito quente ainda. Essa coisa do PSOL que você me perguntou, publiquei no BR18, é o seguinte: eles vão fazer uma mobilização permanente, é uma espécie de vigília até que haja o resultado da investigação. Pelo menos os dois parlamentares com os quais eu falei, entre eles o Chico Alencar, evitaram aquela peroração política que está rolando. Quem matou a Marielle foi esse ou aquele. Eles parecem realmente empenhados em que a morte seja investigada. Eles, inclusive, rejeitaram uma especulação que tinha começado ao longo do dia, até por isso eu entrei em contato, de que o Marcelo Freixo poderia vir a ser candidato
a governador no embalo dessa comoção. Disseram que isso seria um aproveitamento barato da tragédia, que eles não vão fazer isso, que eles não são idiotas da objetividade e não vão agir dessa maneira. Eu achei uma reação coerente. O Madu, bom, são vários aspectos que a gente vai tratar sobre essa questão. A Vera trouxe algumas coisas também. Acho que seria importante você falar sobre essas considerações das notícias do dia e principalmente, que inclusive é a pergunta aqui para o nosso ouvinte, né? A Vera aposta um pouquinho na possibilidade da volta dessas grandes manifestações, como a gente observou ontem. O que você acha? Acha que isso pode se repetir ou não? Eu acho o seguinte, a gravidade do que aconteceu é imensa. A gente ainda vamos nos dar conta ao longo do tempo, porque a mensagem que se deu para o povo brasileiro através do corpo, né, da Marielle Franco e do seu motorista, do Anderson, foi o seguinte: nós estamos aqui e não tememos o Estado, ou seja, nós, a bandidagem. Eu me refiro à bandidagem porque para mim é milícia, facção, é bandido, são todos bandidos. Eu acho que talvez o povo brasileiro se deu conta da gravidade desse problema, da extensão, de como ele está capilarizado e como ele deve estar, porque as investigações assim vão demonstrar, mas eu intuo isso, que a criminalidade ela está muito imbricada, está muito infiltrada na política. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro se vê claramente isso. Ontem eu falei aqui no programa, nenhum candidato faz nenhuma campanha em favela, em bairro pobre, sem autorização dos bandidos locais, seja facção, seja milícia. Então isso já mostra, né, da ligação da política institucional com a criminalidade. E minha grande preocupação, as pessoas indo à rua, que eu acho que é fundamental, nos momentos o povo brasileiro ele tem no seu conjunto essa intuição, essa percepção, ele vai quando precisa. E precisa para mostrar o seguinte: não vamos ideologizar essa questão, não vamos tirar, digamos, benefícios, dividendos eleitoreiros, né, ou eleitorais, né? Essa não é uma questão de caráter político partidário, né? Essa é uma questão que transcende ao campo da política institucional, da disputa política. Então, eu interpretei essas manifestações de ontem como uma percepção da sociedade para a extensão, para a gravidade do problema. Agora eu quero ver se a nossa classe política vai ser capaz, mais uma vez, porque em todos esses momentos ela se mostra incompetente para interpretar o que o povo está pensando, o que o povo está sentindo. Ela vai a reboque, como sempre. Então, eu quero ver como a classe política vai dar continuidade a esse tipo de manifestação. Porque aqui o que eu vi, teve exceções, é claro, mas a maior parte terá se apropriar até do cadáver da pobre da vereadora e do seu motorista com fins inconfessáveis. É isso que a gente vê aí de muito político por aí. O que você acha, Andreasa? E você acha que, inclusive, essas grandes manifestações podem se repetir a partir do episódio? Vou responder, Patrick Santos. Mas antes eu gostaria de tratar do seguinte. Me parece grave, né? Com uma investigação em curso. E está em curso. Se sabemos agora, se já tem a identificação do lote do qual procede as balas, a munição usada nessa execução, e a gente já pode falar com alguma certeza que tenha se tratado de execução, se nós sabemos de onde vem as balas, se nós já temos um histórico disso, é sinal de que tem uma investigação em curso. Mas é incrível, porque já há um culpado. A polícia é culpada, né? Impressionante. A criminalização da polícia. A resposta imediata das vítimas, né? Do movimento liderado pelo PSOL e adjacências. O Chico Alencar pode ser exceção. Mas o que a gente vê é um discurso que culpa a polícia, a autoridade policial, a rigor a própria intervenção federal no Rio de Janeiro, que não faz o menor sentido. Aí você tem esse fato que corrobora com interpretações ligeiras, com ligeireza na interpretação. Um lote comprado pela Polícia Federal em 2006 de munição é a origem do que foi usado na execução da vereadora.
Pronto, a Polícia Federal no troço. Já tem gente dizendo que a Polícia Federal está... Bom, probleminha na comunicação, no link do nosso Carlos Andreasa. Alguma coisa, Vera? Em relação a essa... Acho que sim. Andreasa, nos ouve bem? Oi. Por favor, conclua, vai lá. Sim. Então vocês vejam que agora a coisa sobe de escala. Descobre-se esse lote, a origem desse lote. A coisa mais frequente no Brasil, mais comum no Brasil, é desvio, roubo de munição de força policial. Não quero dizer que os policiais, eventualmente, núcleos terríveis, criminosos, incrustados nas polícias, não vendam munição, não desviem munição. É possível. Mas isso é revelado e no ato contínuo já se sobe um degrau de culpabilização da polícia. Agora a Polícia Federal tem responsabilidade sobre isso. E aí, evidentemente, é mais um golpe contra a intervenção federal. A Polícia Federal é fundamental nisso, migrou nesse movimento do Ministério da Justiça para esse novo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. E com isso, vamos politizando profundamente algo que deveria ser despolitizado, porque é uma vida humana que se perdeu, né? A única politização possível disso é o fato de termos um representante público assassinado. Mas mesmo isso está turvado pelo discurso de militância. Infelizmente, pelo fato da Marielle ser mulher, negra, origem pobre, defensora dos direitos humanos. Quem é contra? Isso tudo turva o debate. Debate muito importante. Turva a investigação. Aí eu chego no ponto da questão apresentada, Patrick Santos, sobre as manifestações. Por isso eu não acredito na permanência dessas manifestações, que elas tenham duração para além do que uma comoção gera e para além do que um partido como o PSOL e suas linhas auxiliares, os grupos de pressão, são capazes de instrumentalizar. Essas manifestações legítimas, necessárias, estão completamente instrumentalizadas. As pessoas percebem isso, elas não querem estar a serviço de uma causa com o corpo de uma mulher ainda quente. Porque é disso que se trata. Então a minha aposta é que essas manifestações de rua vão diminuir progressivamente, embora o pessoal legitimamente vá fazer a sua vigília. Isso faz parte da política. Não vejo as manifestações. É necessário, é necessário cobrar. E aí, sobre o Marcelo Freixo, que a Vera falou sobre ele seria no cenário político nacional, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, o único que poderia capitalizar eleitoralmente o evento miserável, né? Então, eles podem dizer que o Freixo não será candidato a governador, nem a presidente, já tem o Boulos aí, que ele tem um projeto legislativo a tocar, mas é preciso prestar muita atenção no Marcelo Freixo a partir de agora, nos seus próximos passos, nos seus próximos movimentos, porque ele seria naturalmente aquele que a capitalizar a tragédia politicamente. E isso em algum momento vai exercer pressão sobre ele. O que você não concorda com relação às manifestações? Não concordo que as manifestações sejam instrumentalizadas. Quem foi à rua não foi só manifestante LGBT, do PSOL, foi muita gente indignada com o assassinato numa rua da cidade, quase numa região central da cidade, por assim dizer, embora não seja o centro exatamente, de uma mulher, mãe, que seja a motivo de empatia com a Marielle, cada um pode ter o seu. Mas eu acho que as pessoas foram de forma espontânea às ruas. O PSOL não tem tamanho, a esquerda não tem tamanho, e já se viu isso nas tentativas que eles fizeram de fazer manifestações em defesa de Lula, em defesa de Dilma e de outras causas. Eles não têm tamanho para levar tanta gente às ruas em tantas capitais como se viu ontem. O que se viu na Cinelândia não pode de forma alguma ser atribuído a coisa instrumentalizada. Assim como tem gente tentando capitalizar pelo lado da esquerda e fazer proselitismo político, tem gente fazendo discurso de ódio pelo lado da direita que é tão ou mais odiento quanto as manifestações da esquerda. Tem gente falando, morreu mesmo, buscou o que precisava, tem monitoramentos encontrou o que buscava, tem monitoramentos de rede que mostram que esses discursos de ódio hoje, passado, primeiro momento,
momento e que as pessoas começam a sair fora da casinha, estão ganhando quase mais espaço do que os de solidariedade à família. O que mostra que no Brasil até assassinato virou fla-flu. Até assassinato virou motivo para você se posicionar a favor ou contra. Atenção, senhores, o assassinato é contra pessoas, pode ser qualquer um, pode ser de esquerda, de direita, de centro, branco, preto, pobre, rico, qualquer um. É contra a civilização. É contra a civilização. E quando atinge um representante público, é contra o Estado de Direito, é contra a democracia. Não importa se é polícia, não importa se é bandido, tem que investigar. Eu acho que as investigações estão começando e elas vão ter de ser céleres, porque existe sim uma cobrança para isso. E eu acho que a politização está dada em várias esferas, seja em relação à intervenção, se bota um novo olhar sobre a intervenção, seja no futuro eleitoral, seja nessa questão de direita, esquerda, direitos humanos que está colocada. Tem várias frentes de politização e que são legítimas, são inevitáveis e são do jogo. O que houve foi um assassinato, mas tem consequências políticas evidentes, a meu ver. Madu. Olha só, o Andreasa, aquela pesquisa que a gente analisou essa semana, no início da semana, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, deixou muito claro, os partidos políticos hoje no Brasil não têm condição de mobilizar nem para reunião de condomínio. Eles não colocam essa quantidade de gente da rua de jeito nenhum, felizmente. As pessoas, eu concordo com a Vera, as pessoas que foram às ruas ontem em várias cidades brasileiras foram porque elas vivem uma situação de insegurança que no Rio de Janeiro é extrema, mas ela é a cidade norte a sul do país. E as pessoas, da mesma forma que em 2013 e 2015, as pessoas diretamente afetadas, elas intuem que é fundamental elas terem um protagonismo nesse momento. E aí que está, a gente começar a fazer análise eleitoreira, essa análise, entre aspas, politizada da questão, é entrar no jogo desses caras, como a Vera está dizendo agora, que fazem tudo para polarizar qualquer questão no Brasil. Eu acho que a gente tem que dar atenção aqui no 3 em 1 na questão em si, que é da maior gravidade. Como você, por exemplo, falou, realmente, a polícia não matou ninguém, porque a polícia é uma instituição criada pela sociedade, pelo mundo civilizado, e tem um monopólio. A polícia tem o monopólio da violência para estabelecer a lei e a ordem. A moça Marielle, a vereadora, né, e o motorista foram assassinados por bandidos. Se alguns desses bandidos pertencem à polícia, aí pior ainda. Né? Eles têm que ser imediatamente expulsos da corporação. É gravíssimo que você tem, tanto quanto na polícia quanto na política, né, ocupado por bandidos. Agora, isso não significa que nem a polícia, nem a política são coisas a serem repudiadas pela sociedade. Muito pelo contrário, tem que ser prezadas. Até hoje, só nesse ano no Rio de Janeiro, quase 30 policiais PM já foram assassinados por bandidos. Então, a questão, o buraco é mais embaixo, como se diz. Tornar tábula rasa, dizer, a polícia não matou ninguém. Quem matou foram bandidos, assassinos, né? Assassinos profissionais, inclusive.